Oi, gente, muito boa tarde. Estamos chegando com os donos da bola para falar do Grêmio, né, que não consegue decolar no Campeonato Brasileiro. Os titulares foram a campo pela primeira vez após a Copa América e o resultado deixou a desejar. Destaque que chega com o Matheus Dávila. Fala, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos falar sobre o grande jogo que aconteceu na Arena. Um empate cheio de gols, mas que não agradou nada aos gremistas presentes. Principalmente porque, mais uma vez, o tricolor perdeu pontos para um time do Z4 do Brasileirão. Quem teve grande atuação nesta partida foi Everton Cebolinha, mas será que ele fica mesmo no Grêmio? Será que ainda pode sair para o exterior? Quem nos traz os destaques é Alex Torrealba. Oi, Cris, tudo bem? Teve proposta milionária do futebol chinês pelo atacante Everton do Grêmio. O tricolor acabou recusando, mas ainda há chances do jogador sair no final da janela de transferências. Mais detalhes daqui a pouco aqui nos Donos da Bola. E o Inter já está em BH, onde amanhã encara o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil. E um dos titulares do time de Odair, que ainda é dúvida, viajou com a delegação. E é sobre esse assunto que nós vamos agora até a nossa redação, onde está o repórter Marcelo Salzano, que vai explicar essa história pra gente. Boa tarde pra você, Salzano. Tudo bem, Cris? Muito boa tarde para você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Exatamente, Rodrigo Lindoso já está em Belo Horizonte com a delegação. Amanhã à noite no Mineirão vai passar por um teste para saber se terá ou não condições de atuar. A informação que eu tenho é de que esta lesão evoluiu muito e ele tem boas chances de atuar diante da Raposa, Cris. Tá certo, Salzano, a gente ainda vai falar e muito sobre esse assunto nos Donos da Bola e ainda hoje no programa um bate-papo exclusivo com o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, que participa neste momento do Menu Poa, que é um evento mediado por César Cidade Dias e daqui a pouco o César vai conversar com o presidente do Inter, tá bem? Combinado? Fica ligado aqui nos Donos da Bola, que além de todo esse conteúdo, nós temos uma promoção para você, porque você sabe, né? Domingo já é Dia dos Pais. Já garantiu o presente do seu papai? Não tem problema, aqui nos Donos da Bola você pode garantir, viu? Olha só o que a gente tem aqui para os papais gremistas e colorados, esse presentaço. Você quer presentear o seu pai com uma camiseta do Inter ou uma camiseta do Grêmio? Então mande aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês a camiseta do Inter. Né? Segurar duas é mais difícil que segurar uma. E a camiseta do Grêmio. E você pode presentear o seu papai. Envie um vídeo dizendo por que o seu papai merece uma camiseta do Inter, uma camiseta do Grêmio, uma camiseta do time do coração dele, né? Por que ele merece de presente? Aqui, ó, a camiseta do Inter ou do Grêmio. Envie seu vídeo até sexta-feira. Nós vamos anunciar na sexta-feira quem é o vencedor. E o vencedor deve retirar, os vencedores, né, devem retirar os seus prêmios aqui na sede da Band em Porto Alegre. E já tem telespectador, ó, bombando, mandando vídeos pra gente. Vocês querem conferir? Olha só. Do Grêmio, porque ele vai nos treinos do Grêmio, nos jogos do Grêmio, onde o Grêmio for, ele também vai. E ele é muito fã dos Donos da Bola. Donos da Bola. Pessoal da Band, sou Renan Guimarães, Porto Alegre, e eu acho que meu pai merece ganhar uma camisa do Inter, porque ele trabalha redobrado para cuidar do filho dele autista. Oi, meu nome é Emerson Carvalho da Rosa, tenho 10 anos, moro em Porto Alegre, Vila Farrapos. E primeiramente eu quero dar esse presente para o meu pai, porque ele é muito importante na minha vida. Porque esse presente é muito especial para ele, porque ele é do Inter, né? E essa camisa do Inter eu vou dar para ele de Dia dos Pais. Oi, meu nome é Heloísa, eu moro em Caxias do Sul. Gostaria de ganhar essa camiseta com meu pai, porque ele é muito legal. E eu queria dar essa camiseta do Grêmio para ele, porque ele é muito fanático e ele gosta muito do Grêmio. Oi, meu nome é Raíssa, tenho 6 anos, moro em São Francisco de Paula. Meu pai merece ganhar a camiseta, porque ele é do Grêmio.
falta só a sua mensagem, né, para presentear o seu papai. Você pode ganhar de presente uma camiseta do Grêmio do Inter para dar de presente no domingo. As mensagens mais criativas vão levar para casa esse super presente aqui dos Donos da Bola, tá bom? E agora vamos ao vivo até o evento Menu Poa, onde César Cidade Dias está com o presidente do Inter, Marcelo Medeiros. Boa tarde para você, César. Cris Bart, boa tarde, como é bom falar contigo, logo a gente já vai estar junto aí, mas agora eu estou aqui com o presidente Marcelo Medeiros, na Associação Comercial de Porto Alegre. E aí, presidente, essa homenagem? Generosidade tua, né, César? Tá aqui podendo conversar com essa plateia seleta sobre algumas questões desde o início da nossa trajetória no comando do clube, da nossa gestão, e poder dividir um pouco todos os obstáculos que a gente enfrentou, superou, e hoje aqui, às vésperas de uma semifinal da Copa do Brasil, conversar com a comunidade colorada e também com a audiência da TV Bandeirantes. É um evento muito legal aqui, Cris, e com muitas pessoas. Nós temos mais de 150 pessoas aqui prestigiando o presidente Medeiros, que merece, porque ele pegou o Inter num momento ruim e hoje ele vai falar aqui da reconstrução desse grande clube. Vamos conversar. O evento é conduzido por ti, eu já assisti várias palestras aqui. Vamos lá, vamos conversar, vamos contar algumas histórias e mostrar que com dedicação, seriedade, profissionalismo e muito comprometimento, a gente pode fazer muito pelo futebol gaúcho. É isso aí, Cris. Na verdade, o que a gente pode dizer? Vai ter algumas homenagens aqui, algumas coisas bonitas. E tem uma surpresa para ele, porque na volta a gente vai ter o Claudião. Será que o Claudião tem alguma história, presidente? Tem várias. Vamos ver. Tem várias histórias. Eu tive o privilégio, né, por ser sobrinho, filho de dirigente, de ter convivido com esses ídolos da década de 70. E o Cláudio Duarte é um. E quando ele virou treinador, foi na gestão do meu tio e o pai como vice de futebol. Então, certamente, ele vai ter várias histórias e vamos ver qual é que ele vai escolher. Tô curioso para ouvir o que o Claudião tem. Passo para ti. Logo a gente volta daqui, depois no debate. Grande abraço, Cris. Prazer falar contigo. Prazer, César. Curiosos todos estamos, mas é daqui a pouquinho, tá? Porque agora eu tenho um recado para você. Tá vendo esse kit? Ele pode ser seu. Envie uma mensagem para 51 99224 1220 e responda: quem você levaria para o Festival Sul-Americano da Cerveja e por quê? O primeiro que responder leva esse kit mais 3 pares de ingresso para os 3 dias de evento. Será na Fiergues, aqui em Porto Alegre, nos dias 9, 10 e 11 de agosto. O vencedor deverá retirar o kit aqui na Band em Porto Alegre, tá bem? E o resultado você confere ainda hoje aqui no programa. E tem enquete lá no nosso Twitter. Você já está participando lá? Já entrou na nossa @DonosDaBolaRS? Vamos ver qual é a enquete de hoje. A gente adora que os internautas participem conosco aqui do programa. Olha só, hein? Na partida entre Cruzeiro e Inter, quem deve jogar ao lado de Edenilson? Lindoso, que ainda é dúvida, Nonato ou Richelli? Vamos lá, vote. Depois o resultado da enquete vai render uma bela resenha, porque à 13h a turma do Toque de Bola estará aqui no estúdio e a gente vai debater esse assunto. Combinado? Tá aí, ó. E na Arena, o Grêmio saiu na frente, tomou o empate. Fez o segundo, tomou o empate de novo. Levou a virada e no fim conseguiu o empate. E saiu pedindo pênalti que o juiz marcou e depois desmarcou. Foi um jogo maluco. Ia ser uma noite bem atípica na Arena. E certamente não seria nada agradável para os gremistas. É verdade que o Grêmio começou embalado. Jeromel, em escanteio, abriu o placar. 3 minutos depois, Everaldo fez bonito ao driblar a defesa e empatar tudo. Os donos da casa não se abalaram com o gol sofrido.
Aos 27 minutos, Everton fez mais uma das suas. Pancada no canto do goleiro Tiepo para recolocar o tricolor gaúcho na frente. Só que a calmaria não duraria muito tempo. Campanharo aproveitou a bobeira da defesa tricolor e deixou tudo igual mais uma vez. Quando os atletas passaram por este corredor no intervalo da partida, nenhum imaginava o que ocorreria nos outros 45 minutos. Principalmente os jogadores do Grêmio, já que tudo o que foi planejado não ocorreu na partida. Foram precisos 14 minutos para a Chapecoense fazer um filme de terror na arena. Gol de Arthur Gomes para virar o jogo. Renato teve que mudar o time, foi para cima e apostou em Tardelli e Luan para isso. Só que as chances não se convertiam em gols. E olha que não faltaram oportunidades. A insistência rendeu a Diego Tardelli a bola do empate. Sofrido, mas entrou. Gol! Tardelli de cabeça! Empata o Grêmio na arena! 3 para o Grêmio! 3 para a Chapecoense! E a virada só não aconteceu por detalhe. Teve até pênalti marcado e anulado pela arbitragem após a revisão do VAR. Ali, no meu ponto de vista, parece que teve um empurrão, né, por trás do Kahneman, mas a gente tem que deixar pro árbitro, né, tem o VAR, então acho que a gente tem que excluir desse momento. Não sei se foi pênalti ou não, mas ali dentro do campo pareceu, né, tanto que ele deixou seguir, depois não sei se ele foi avisado por fora para parar o jogo e depois não deu pênalti, mas isso não é desculpa, acho que a gente deixou a desejar hoje na partida, tomamos uns gols que a gente não está acostumado a tomar. Mas é levantar a cabeça, o principal foi que a gente também não perdemos. Fim de jogo com insatisfação do torcedor e lamentação do treinador. Pelo que o Grêmio construiu durante o jogo, nós merecíamos a vitória. Não vou tirar os méritos do adversário. Eles tiveram poucas situações de gols, mas foram letais, aproveitaram as oportunidades. Se nós não tivéssemos tido uma falta de concentração, uma falta de foco, nós não teríamos tomado 3 gols e nós teríamos ganho o jogo. Foi uma noite difícil para o gremista torcer. Mais um tropeço em casa e a distância para os líderes sendo ampliada ainda mais. Quem tem a obrigação de disputar título hoje no Campeonato Brasileiro é quem está disputando uma competição só. Esses clubes que têm obrigação de brigar pelo título. Esses que estão numa competição só. Os que não estão numa competição, no caso o Grêmio não tem obrigação nenhuma de ganhar o Campeonato Brasileiro. Aí você está falando ou perguntando, o Grêmio está fora? Não, o Grêmio não está fora. Agora, as dificuldades são bem maiores, né? E depois desse jogo do Grêmio, que encerrou a rodada do Campeonato Brasileiro, vamos ver como é que está a classificação? A classificação do Brasileirão 2019 está aí, ó. O Santos, líder, 32 pontos, seguido pelo Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro fechando o G4. O Inter é sexto e o Grêmio está na 13ª posição com 17 pontos. Na zona de rebaixamento, Chapecoense, Cruzeiro, CSA e Avaí. E o Renato realmente parece que deixou o Brasileirão em segundo plano. Eu quero saber a opinião dele, Marcelo Salzano, que nos traz essa informação. Hein, Salzano? Está em segundo plano mesmo, parece que o Renato assumiu, né? Que não tem obrigação, vamos se dedicar às outras competições. Isso mesmo, Cris, até porque a prioridade do Grêmio são as Copas, tanto a do Brasil quanto a Libertadores da América, e o Campeonato Brasileiro realmente fica em segundo plano após o empate de ontem em 3-3 contra a Chapecoense na Arena. Renato Portaluppi fala sobre essa situação. A gente tem que olhar os dois lados da moeda. Uma são as equipes, os clubes que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Esses têm a obrigação de ganhar. E outra, você tem que olhar quem está disputando 2 competições ou 3 competições, no caso o Grêmio. Então as dificuldades são bem maiores. Vocês mesmos falaram aqui, o teu colega perguntou, depois da Copa América, foi o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro que a minha equipe principal jogou. Enquanto que as outras disputam uma competição só no caso brasileiro, estão jogando toda hora com o time principal. Esses aí que tem que ser cobrados pelo título do Campeonato Brasileiro. E amanhã tem Cruzeiro e Inter no Mineirão, jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A principal dúvida do técnico Odair Hellmann está no meio-campo. Confira na reportagem de Marcelo Salzano.
Na véspera de mais um jogo decisivo, uma boa notícia para os colorados. Rodrigo Lindoso está com a delegação em Belo Horizonte. O volante apresenta melhora de lesão no tornozelo esquerdo. Um jogador que nos dá muita posse de bola, um cara que tem um controle de jogo muito bom, um cara muito bom na primeira bola aérea também. Como a gente sempre fala, sempre que um jogador entra, ele traz algo de bom e perde alguma coisa também, né? Porque ninguém é completo. Richelli é o mais cotado para entrar na equipe. Isso, claro, se Lindoso não tiver condições. Rodrigo Lindoso vai passar por um teste no Mineirão momentos antes da partida. As chances de jogar contra o Cruzeiro aumentaram bastante. Caso não atue, o técnico Odair Hellmann tem outra alternativa para escalar no meio-campo. Desfalque certo é o ídolo D'Alessandro. Suspenso não fica à disposição. Nonato e Sarrafiori disputam a vaga. A ausência do argentino é sentida pelo grupo. O Dali é um jogador, tem a cara do Inter, né? Um cara super vitorioso e com certeza sempre faz falta, né, para nossa equipe, porque realmente é um líder dentro e fora de campo. Mas quem entrar vai dar conta do recado, com certeza está preparado para fazer uma grande partida. Fazer uma grande partida. O desejo do Inter para trazer um bom resultado do Mineirão e começar a encaminhar vaga para a final da Copa do Brasil. Vamos lá voltar na redação com o Marcelo Salzano, que nos traz a palavra do lateral Wendel, não é, Salzano? Isso, o lateral esquerdo Wendel será titular no jogo de amanhã contra o Cruzeiro e ele projeta o duelo diante da Raposa e também o fato do Cruzeiro atravessar uma grave crise. Acredito que quando o árbitro apitar ali, essa questão que eles não vêm tão bem no Campeonato Brasileiro some rapidamente, né? Porque semifinal de Copa do Brasil, com certeza vão dar tudo, né? Um jogo que eles vão estar jogando em casa, vão pressionar, mas nós também somos uma equipe experiente, né? E temos que tentar tirar proveito dessa situação da melhor forma possível. Ele conversou com nós hoje, tem amanhã também, para preparar a nossa equipe da melhor maneira possível. E o Cruzeiro, hein? A Raposa, que pega o Inter amanhã pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, tenta voltar ao caminho das vitórias. E quem dá o seu pitaco sobre o momento do Cruzeiro para nós é o comentarista Everton Guimarães. Oi, Everton! Alô, amigos, um abraço a todos. Vivemos uma expectativa muito grande, né, dessa decisão entre Cruzeiro e Internacional. O Cruzeiro vive uma temporada muito curiosa, porque tem um elenco muito mais qualificado do que os elencos campeões de Copas do Brasil de 2017 e 2018. E mesmo tendo se reforçado, o Cruzeiro esse ano foi até o mês de abril jogando muito bem, com números expressivos, campanhas que chamaram muito a atenção, mas de lá para cá a coisa desandou, principalmente no aspecto institucional, né, uma grave crise política, muitos e graves problemas após aquela matéria veiculada no Fantástico. E de lá para cá o clube realmente não rendeu. Classificou-se, né, com muita dificuldade para cima do Fluminense, posteriormente diante do Atlético, venceu o primeiro jogo, tomou um sufoco no segundo e acabou passando e agora vai jogar contra o Internacional, com o Mano tendo entregado o cargo aqui ao final do clássico do último domingo, quando o Atlético venceu o Cruzeiro. O Mano entregou o cargo, a diretoria não aceitou, obviamente, ele segue no comando, mas segue no comando e aqui o que se fala é de uma possibilidade, inclusive, de que, digamos, acontecendo uma derrota para o Inter na quarta-feira, não sei se ele segura até o jogo de volta, que acontece só um mês depois. Então, por aqui fala-se nisso. Eu não acredito que saia, mas existe essa conversa por aqui. Tá aí, ó. E o Cruzeiro, como a gente viu, tá numa fase, ó, vou te contar, difícil. Quando a fase é ruim, amigo, nada facilita. Só que o Cruzeiro vive uma fase ruim de 17 jogos. Isso mesmo, nesse período todo, somando todas as competições, venceu só uma vez contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Mas dá para virar essa chave?
A gente está numa situação delicada no Campeonato Brasileiro e a gente tem consciência muito clara disso. E a gente está fazendo o nosso melhor. É claro que o nosso melhor não está sendo o suficiente. O Atlético Mineiro, o último time que perdeu para o Cruzeiro, também foi o último a vencê-lo. Foi no final de semana e a crise está mais do que instaurada no Mineirão. O ônibus do Cruzeiro, que o diga. Eu sempre trabalho com transparência. Antes de vir aqui, fiz uma reunião lá dentro do vestiário e deixei as pessoas da direção muito à vontade se elas quisessem tomar uma atitude que não fosse pela continuidade do trabalho. Porque comigo não há constrangimento. O Mano Menezes meio que deixou nas entrelinhas que, se sair, tudo bem. Mas a diretoria não aceitou essa saída. O técnico continua. E, por enquanto, a crise também. Mas e amanhã? A vitória será muito importante. Em casa, diante do nosso torcedor, eu tenho certeza que nos dará uma confiança a mais para o jogo de volta e também por uma sequência boa aí que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro. Já são 10 partidas sem essa vitória que o Pedro Rocha e o torcedor cruzeirense tanto quer. No período, o time caiu da Libertadores em casa e está a um passo da zona de rebaixamento do Brasileirão. Quando todos fizerem bem a sua parte, provavelmente vamos estar preparados para fazer a reação. Para o torcedor aqui no Rio Grande do Sul, a expectativa é que a fase ruim do Cruzeiro se estenda a pelo menos mais 2 jogos. E até para acabar com um tabu, o Inter não vence o rival azul no Mineirão desde 2004, nesse gol do Rafael Sobis. Será que chegou a hora? É esperar para ver. O Grêmio recusou a proposta milionária do futebol asiático pelo Everton, mas ele ainda pode deixar o clube. Será? Um clima de incerteza ronda o Grêmio sobre a situação do atacante Everton Cebolinha. Quanto ao Everton, não tem nada, a coisa absurda do Everton, porque ele jogou na Copa América ali, a gente esperava que fosse aparecer aqui uma enxurrada de propostas. Nossa, nada até agora. Então, aguardemos. Aguardamos e uma grande proposta do futebol chinês chegou pelo atacante do Grêmio. O Beijing Guoan ofereceu aproximadamente 200 milhões de reais pelo atacante tricolor. O Grêmio tratou de recusar a proposta. O motivo da recusa foi o entrave entre as partes que tem o passe de Everton. O Grêmio é dono de 50% e a outra metade é dividida em outras 3 partes que também iriam receber caso o atacante fosse vendido. Para tentar lucrar mais, o tricolor fez uma contraproposta de 260 milhões de reais. Apesar da informação, a diretoria do Grêmio segue negando que tenha chegado proposta e evita falar sobre o assunto. Sobre o Everton, está entregue para o presidente, porque já está assim, né? Chegou proposta, não chegou proposta, a gente já está cansado de... Então, isso aí está entregue para o presidente, ele é que vai falar sobre isso, mas não tem novidades. Após a recusa dos chineses, as negociações não seguiram, já que a janela fechou no dia 31 de julho. O tempo está se esgotando para Everton receber propostas, porque um dos mercados interessados nele é o inglês. E o prazo para transferências vai até a próxima quinta-feira, um dia antes do início da Premier League. E o adversário do Grêmio no próximo sábado pelo Brasileirão e do Inter na Libertadores também vem de um momento conturbado. Desfalques, parte física, erros individuais, somados ao oportunismo do Bahia, foram fatais para o Flamengo na última rodada do Brasileirão. A derrota por 3-0 deixou o rubro-negro a 8 pontos do líder Santos e a 4 do vice-líder Palmeiras. É um campeonato corrido, é um campeonato que todas as equipas vão perder muitos pontos e o Flamengo também vai perder alguns pontos, mas esperamos que vamos ter capacidade para chegarmos mais próximos dos 2 primeiros, que é aquilo que nós queremos. Depois de um mês intenso com partidas decisivas por 3 competições diferentes, o Flamengo agora terá 2 semanas mais tranquilas para pensar apenas no Brasileirão. A gente tem que ter mais regularidade, né, para poder fazer essa sequência que o Santos conseguiu fazer. Então a gente tem que correr atrás e nada melhor do que um jogo em casa contra uma grande equipe agora para poder recuperar e começar uma boa maratona. E agora vamos ter 2 semanas com mais tempo não só para recuperar, mas também para trabalhar
Tempo também para quem chegou há pouco a aprimorar a forma física. O lateral Felipe Luiz sentiu a falta de ritmo na estreia. Não estou ainda na melhor forma física, mas a única forma de recuperar esse nível é jogando, é tendo minutos. Eu me senti muito bem no campo. Repetindo, né? Não foi o melhor resultado, não foi o melhor jogo, mas as sensações foram boas e espero poder estar o mais rapidamente possível na minha melhor forma. E uma nota triste. Ontem, em meio ao primeiro tempo do jogo entre Grêmio e Chapecoense na Arena, um torcedor gremista teve um mal súbito e acabou morrendo. Ele foi socorrido pela ambulância no estádio, mas não resistiu. A assessoria de imprensa da Arena não divulgou o nome nem a idade do torcedor. E é hora de divulgarmos o vencedor do kit do Festival Sul-Americano de Cerveja. Parabéns, Raquel Ortiz Chaves, de Porto Alegre, que levaria o pai dela, que é motorista de ambulância e não pode beber devido à profissão, e ele merece se esbaldar na cerveja. A nossa produção entrará em contato com você e obrigada a todos que participaram. E tem mais promoção aqui nos Donos da Bola, porque domingo é Dia dos Pais e o seu papai pode ganhar uma camiseta do Grêmio ou uma camiseta do Inter, mas para isso você tem que mandar um vídeo dizendo por que o seu pai merece ganhar uma camiseta do time do coração, hein? Mande para o nosso WhatsApp 51 992 24 1220 até sexta-feira. Os melhores vídeos, os mais criativos, vão poder presentear, né, o papai ali com a camiseta do Grêmio ou a camiseta do Inter. E muito importante, os vencedores devem retirar os seus prêmios aqui na sede da Band em Porto Alegre. Combinado? E agora a gente vai ao break com o quê, Matheus Schenck? Com Marcos Couto. Vamos ouvindo a voz de Marcos Couto na narração da partida de ontem. E a gente volta daqui a pouquinho com o toque de bola aqui já, para a gente fazer uma resenha daquelas. Luan levou aquele gol, Tardelli, cabeceou, gol, Tardelli! De volta com os Donos da Bola e agora com a turma do Toque de Bola, porque a gente está junto na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes também, 94.9 FM. Tudo bem, Cris? Há quanto tempo eu não te via? Não, mas eu tô por aí. Mas eu que sinto ontem saudade, tinha jogo, eu sinto saudade, eu sou apegada aos amigos. É que ontem tinha jornada esportiva, né, pela Rádio Bandeirantes. Aliás, uma jornada esportiva que o Grêmio conseguiu fazer 1-0 na Chape, tomou um empate. Fez 2-1 na Chape, tomou um empate. Aí, não contente, tomou 3-2 a Chape. E aí, para empatar, foi uma celeuma, né? Mas já foi o primeiro jogo dos titulares depois da Copa América. Titulares em campo, força máxima para cima da Chape. E contra um dos piores times do Campeonato Brasileiro, que é a Chapecoense. Na zona de rebaixamento. O que deu? O campeonato da Chape é brigar para não cair, né? O campeonato do Grêmio é um campeonato bem mais à frente. É que a gente pega, por exemplo, o Renato falou que faltou concentração, que faltou foco. Algumas individualidades, elas estão sumindo nos últimos tempos. O Cortez está jogando muito abaixo do que jogava. O Jeromel está errando o tempo inteiro. Aliás, o sistema defensivo do Grêmio passou a noite inteira errando ontem. Em todos os gols da Chapecoense, pode parecer óbvio. Não, mas é óbvio que se teve gol da Chapecoense, teve erro do sistema defensivo. Nem sempre. No caso dos gols ontem, foi em cima de erros do sistema defensivo. E eu imagino, eu estou dizendo isso já há algum tempo, que para o jogo, principalmente contra o Palmeiras, pela maneira física que o Palmeiras se comporta em campo, que o Grêmio vá colocar um primeiro volante para proteger o sistema defensivo. O Maicon, que é um jogador estupendo, ele ontem com 35 minutos, ou seja, faltando 10 para terminar o primeiro tempo, ele já não tinha mais condição física alguma. O Matheus Henrique está correndo pelos dois, por ele, Matheus Henrique, e pelo Maicon. Eu não sei se o Renato vai tirar o Maicon, mas contra o Palmeiras eu aposto que ele vai botar um primeiro volante. Chegando na resenha com a gente também, Roberto Pauletti, Sérgio Boas e Cláudio Duarte. E aí, rapazes? O que falar do jogo de ontem? Como é que tá, Boas? Tudo bem, Cris. Falar que foi uma atuação decepcionante, né, do Grêmio. Tinha a obrigação de conseguir a vitória. A gente sempre disse que porque tinha a obrigação de conseguir a vitória para ter uma tranquilidade no Campeonato Brasileiro para pensar nas Copas. Eu acho que ontem ficou claro uma coisa no Grêmio, pelo menos para mim, que o Grêmio, se ele não jogar com um jogador à frente da zaga, porque não tem zagueiro que consiga desarmar e ter vantagem todas as vezes contra os atacantes.
E onde ficou claro, o primeiro gol foi uma obra de arte do Everaldo, porque ele driblou os dois zagueiros do Grêmio, ele não ganhou dividida, ele foi para o enfrentamento e passou. Mas o que acontece é o seguinte, se tivesse um cabeça de área, provavelmente a bola teria chegado mais quebrada para ele. E isso eu acho que tem feito a diferença. E o Renato talvez tenha que pensar nisso, porque ele tem agora o Atlético Paranaense e o Palmeiras, e são times bem melhores que a Chapecoense. Ontem foi o fechamento da rodada do final de semana, né? E me parece que a dupla não conseguiu os resultados esperados e, de alguma forma, decepcionando o seu torcedor, na busca por resultado. No caso do jogo do Grêmio ontem, principalmente pelo fato de o contexto ter transformado o jogo, né, num treinamento de luxo da equipe titular do Grêmio. Isso causa um prejuízo muito grande à comissão técnica. A comissão técnica, por mais que ela tenha abatido de que os jogadores deveriam ficar atentos, que o adversário busca a recuperação, que iam trabalhar forte, que iam fazer o jogo da vida deles, o contexto acaba fazendo com que o teu inconsciente não ajude em nada. Por isso a produção foi aquém do esperado. Olha só, Bagé, o Adilson de Osório. Tira o Maicon. Ele não ajuda a marcar, passe lento demais. Tá criticando aqui o capitão gremista. É que tem algumas situações que o Renato, eu costumo dizer que o Renato é muito conservador para algumas mexidas e por vezes o Renato ele acaba confundindo o que é a convicção dele e isso é natural do ser humano. Às vezes aquilo que é convicção para ti, para o outro pode parecer teimosia. No caso de algumas escolhas do Renato, por exemplo, quanto ao André. Ontem o Jean-Pierre não apareceu no jogo. E o Jean-Pierre já é um jogador que faz falta quando ele não aparece, porque ele é o cara que tenta criar. Ele ficou sendo a sombra do Luan antes do Luan sair do time titular. Aí a bola chega no Cebolinha, o Cebolinha pega às vezes 3, 4 jogadores pela frente adversários e ele consegue fazer uma jogada. Mas ele não consegue resolver tudo isso porque ele é um finalizador. Ele é o cara que recebe essa bola, ele não é um armador. Ele não é o criador, o pensador da jogada. E aí quem acaba sendo o pensador da jogada? O Jean-Pierre e o Maicon pela qualidade de passe. Só que o Maicon não está tendo intensidade para jogar. E a maneira que a Chapecoense jogou ontem, no primeiro tempo eu ainda falava na jornada da Rádio Bandeirantes, surpreendeu porque a Chapecoense foi muito intensa. O Grêmio a gente está acostumado a ver jogar com intensidade, não com a maneira que a Chapecoense jogou. A Chapecoense pegou um volante que era o Augusto quase virou um ponteiro direito. Tanto que a jogada do terceiro gol da Chape é uma jogada lateralizada pelo lado direito do Augusto, ele joga para dentro, o Arthur Gomes ganha do sistema defensivo do Grêmio e joga para dentro do gol, faz o 3-2. Então é isso que é a crítica ao Maicon. O Maicon continua um jogador de qualidade, só que ele não está tendo intensidade para marcar. O Grêmio tá acostumado a jogar com aproximação e o Maicon está, entre aspas, morrendo no linguajar do futebol ainda no primeiro tempo. O Jean-Pierre, que eu gosto muito dele, e o André principalmente, aumentaram essa dificuldade para os dois meio-campistas, porque nenhum dos dois, e o Claudião tem falado muito do Claudião, que o Jean-Pierre não é o meia para substituir o Luan. Eu acho que ele pode ser o substituto do Luan, mas ontem ficou evidente que com o Maicon nessa lerdeza que ele anda, o Jean-Pierre não contribuindo muito na marcação e o André não segurando a zaga, a dificuldade foi enorme para o Grêmio. Ô, Paulete, olha só, o Rafa de Bento Gonçalves disse: Oi, Cris, ontem o Jean-Pierre jogou menos que o Camilo. E foi, o Camilo jogou bem ontem. É que ele sabe que eu detesto o estilo de jogo do Camilo, né? Que não pode, em 2 segundas-feiras, CSA e Chapecoense ganhar apenas 1 ponto. Não, isso é trágico. A Chapecoense ontem com o time titular, né? E com o time titular. Que é mais grave ainda. O Grêmio não ganhou dos piores times do campeonato. Porque o Cruzeiro, que está na zona do rebaixamento hoje, ele não é um dos piores times. Ele tem uma campanha ruim. Mas o Fluminense ganhou do Grêmio na Arena. A Chapecoense estava ganhando do Grêmio na Arena ontem. E os outros 2 piores, que são Avaí e CSA, o Grêmio jogou na casa deles, empatou e quase perdeu. Para a sua análise, Alex Bagé, Gilson de Cachoeira. Oi, Cris, o vexame do Grêmio seria maior se o goleiro da Chape não tivesse colaborado com o gol do Everton. Falhou mesmo. Eu também considero, se bem que eu imagino que ele não tenha esperado que o Everton fosse chutar de tão longe. Só que ao mesmo tempo que ele falhou nesse gol do Everton, eu até votei nele na nossa jornada da Rádio Bandeirantes como melhor em campo.
porque ele pegou uma bola do Tardelli, o Tardelli fez um cabeceio a queima-roupa e ele defendeu com uma naturalidade. Teve um outro lance do Everton no final do jogo, que ele pegou embaixo também, colado na trave. O goleiro da Chapecoense evitou que nos últimos minutos o Grêmio virasse. Aliás, se tem um ponto positivo, foi a entrada do Tardelli, porque o Tardelli e o Luan entraram bem, principalmente o Tardelli ontem. E o Everton, né? Então. O Everton mostrando que é um sempre, grande profissional. Né? Mantendo, né? A gente estava falando na rádio antes, Cris, ele não se deixou abalar por esses milhões que estão circulando em volta da cabeça dele, né? Ô, Bagé, a gente está vendo ali o lance do pênalti, ó. Quem está na rádio, o lance da consegue simulação explicar do melhor? pênalti. É que, na verdade, tem o lance em que o Kahneman vai na disputa com o Maurício Ramos, né? Dá para notar que o braço do Maurício Ramos toca no Kahneman. Pela imagem, na minha opinião, não é o suficiente para derrubar o Kahneman. E o Kahneman, quando tem a aproximação do zagueiro da Chapecoense, do Maurício Ramos, naturalmente se nota que ele já está deixando o pé para trás e deixando o corpo cair. Num primeiro momento, o árbitro do jogo foi lá e marcou o pênalti. E aí os colegas dele que estavam pelo VAR solicitaram que ele fosse olhar na imagem. Quando ele olhou na imagem, ele voltou atrás e cancelou o que seria o pênalti. Na minha opinião, não foi pênalti mesmo. A minha dúvida seria no lance anterior, numa bola em que o Tardelli está dentro da área e ele vai passar a bola para o PP e nesse meio tempo a bola toca na mão do zagueiro. Só que, como eu disse na rádio, reclamar de um lance de pênalti jogando com o titular dentro de casa contra a Chapecoense, que é uma das piores da competição, não dá. Eu discordo dessa reclamação do árbitro. Gente, está acontecendo agora, nesse momento, o Menu Poa, evento que é mediado pelo César Cidade Dias. E hoje o convidado especial é o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. E o Marcelo Medeiros, senhor Cláudio Duarte. Sim, senhora. Tá aí, ó, a gente está vendo as imagens ali ao vivo, né, quem está acompanhando na TV, do evento. Mas, senhor Cláudio Duarte, Marcelo Medeiros diz que o senhor tem muitas histórias para contar a respeito dele, inclusive até sobre o primeiro carro do presidente Medeiros, é isso? Em 1978, o Dr. Marcelo Feijó, tio do Marcelo, presidente do Inter hoje, era o presidente do Internacional e o seu pai, Gilberto Medeiros, era o vice-presidente de futebol. Foram eles que me solicitaram para que eu ficasse de técnico interino e eu acabei virando treinador ali com 26 anos. E naquele ano a esposa estava grávida da filha Camila. E eu tinha uma Brasília bege, placa Y5050. Eram meus mimos. Só que estava para nascer a criança e no porta-mala da Brasília, todo mundo sabe, não ia caber carrinho, nada cabia ali. E eu coloquei à venda que eu tinha juntado uns pila para dar a Brasília de entrada e comprar um que tivesse um porta-mala para poder levar o nenê quando nascesse, o carrinho, o berço, tudo que fosse necessário. E o doutor Gilberto me disse assim, pá, se tu quer vender, tá inteirinha, né? Eu falei, não, tá uma maravilha, cuidadinha desde que eu adquiri. E eu acabei vendendo para o doutor Gilberto Medeiros, ele me disse, vou dar de presente porque o meu filho está fazendo 18 anos. E esse moço de 18 anos foi na minha casa buscar a Brasília. E eu entreguei a chave, o carro, os documentos para ele, e nada mais era do que o atual presidente do Internacional. Aí era bem cuidado mesmo, que o Claudião ele não corre muito, então o carro realmente devia estar bem cuidadinho. Por que tu ri? Não, porque realmente ele não corre, ele é muito Eu sinto uma ironia do Bagé. Quem tem o prazer de comprar o carro do antigo dono do Claudião, compra um Nós bom fomos para a carro. Expo Inter uma vez, demoramos 1h30. E não tinha trânsito. Mas é que tinha trânsito, Não, pode ele demorar. respeita, não passa de caminhão, não passa... Não, o pessoal tem algumas coisas que quem está em casa não vai entender. Essa gozação toda, pessoal, essa sacanagem toda desses loucos é o seguinte, eu sou motorista profissional, a minha carteira é D. Eu não tenho a carteirinha B que eles têm, eu tenho D. A minha AB. A minha é AB. Isso aí é... Não interessa, não é D, normal não é B. É e Nutella, moto. é É só Nutella. porque eu tenho moto, Nutella. A minha é D, profissional. E eu, em respeito a essa conquista, que é uma conquista, tu teres uma carteira pedal do profissional... acelerador está sempre novo. Eu digo sempre, para correr acima do permitido nas estradas tem que ter emergência. Aí Tá certo. Tá, mas não o precisa andar resto, abaixo. o que a placa está escrito, eu ando na Isso verdade aí, da muito placa. bem, Claudião, é isso E aí. se Parabéns. quiser ficar brabo, desce e vai de ônibus. Isso aí.
Não reclama. O que o Boaz ia falar? Não, eu perguntei do ar, eu sei que não tinha. Ele perguntou se a Brasília tinha ar-condicionado. Tinha o bafo do motor que era atrás e entrava por dentro. É que ele tem com ar, ele não usa. Eu não uso porque eu tenho rinite, velha. Ô, pessoal, vocês velhinhos que estão aí vendo televisão aí, nós velhos, nós não começamos depois dessa idade a ter rinite, otite, sinusite. Então eu não posso ligar o ar. Tá certo, muito bem. E quem não quiser... E quem vai a pé ou vai de ônibus. E quem tá junto... Azar. Vamos falar de Inter? Vamos. E olha só, a nossa enquete lá do Twitter, o nosso Twitter, você já segue, entra na nossa enquete, @donosdabola_RS, hoje perguntou o seguinte: quem deve jogar ao lado, né, de Edenilson no jogo Cruzeiro e Inter amanhã no Estádio Mineirão? Rodrigo Lindoso, que é dúvida, né? Nonato ou Richelli? O que vocês acham, senhor? Olha só, tá aí a resposta dos internautas. 60% Lindoso, 18% Nonato e 23% Richelli, Alex. O Lindoso tendo condições é que o Lindoso é lesão. Pois é. O Lindoso é o titular. Mas e vale ir para o sacrifício? Ou tem que estar 100% Se houver necessidade, recuperado? dá para ir sim, porque é uma lesão que, bem examinada e bem administrada, consegue suportar. É que se o Lindoso tiver condições, eu acredito que mesmo com condições ele não vai ter 100% delas, vai começar o Lindoso, não tem dúvida, ele é o titular. Mas não começando o Lindoso, eu acredito que o Odair vai colocar o Richelli. Porque tem duas situações aí. Se não jogar o Lindoso, tem uma outra vaga ainda que o Odair tem que se preocupar, porque não joga o D'Alessandro. Então essa formatação do time, ela tem a ver também com o D'Alessandro. Porque se não jogar o Lindoso, joga o Richelli na vaga do Lindoso. E eu acredito que joga o Nonato na vaga do D'Alessandro. É a que menos mexe, né, Bastante? Menos mexe. Ele põe um volante na vaga de um volante. Não estamos comparando Futebol qualidade. É coisa simples. Quanto ele menos mexe inventar, bem Agora, melhor. E o Odair é coerente, né? Se jogar o Lindoso, eu acredito que o Nonato vai entrar na vaga do D'Alessandro de qualquer maneira. Eu confio na coerência do Odair. Ele implementou esse esquema de 4 meio-campistas, pessoal. Não são volantes. É um volante só e os outros são meio-campistas. Meio-campistas. Sabem marcar, sabem organizar, sabem fazer a transição e são de chegar na área ainda. E o Odair colocou esses jogadores e eu creio que amanhã estarão os 4 meio-campistas lá. Isso é importante. Quanto tempo o Dourado está fora, hein? Impressionante a lesão do Dourado. O que aconteceu com o Dourado? Tem uma lesão no joelho que está sendo curada. Isso é a informação que a gente tem. Só que ela é mais séria do que se imaginava, né? Porque começou com um desconforto e ele fez a artroscopia, né? Porque a artroscopia, naturalmente, ela já tira aí em torno de pelo menos 20 dias, né? Vamos pegar aí em torno de 3 semanas. Então só aí ele tem praticamente um mês. Talvez volte no segundo jogo. Agora, eu imaginei que fosse uma artroscopia por menisco, mas não é menisco, né? Não, é que está se falando muito na possibilidade do Sarrafiori. Eu não acredito que ela vá acontecer por vários motivos. Primeiro que o Sarrafiori, até agora, toda a oportunidade que ele recebeu... O Sarrafiori só se fala nele porque ele é argentino. Porque se o Sarrafiori se chamasse José e viesse da base do Internacional criado aqui em Porto Alegre, quase ninguém falava nele. Segundo, porque o Sarrafiori até agora a gente não tem noção ainda, e não sei nem se o Odair tem essa, do que ele é. Se ele é um marcador, se ele é lateralizado, se ele joga por dentro, se ele é um segundo atacante. O que tu acha que ele é? Eu acredito que ele seja um ponta de lança. Mas o ponta de lança ele pode desempenhar várias funções também. Mas o que mais me chama a atenção é que ele não se destacou até agora nas oportunidades que ele recebeu. Embora não tenham sido tantas, ele não se destacou. E o Odair, eu considero ele, independentemente da posição, mais ofensivo do que defensivo. E o Odair vai jogar fora de casa. E fora de casa o Inter não joga com características ofensivas. Em relação ao Sarrafiori, houve um erro de avaliação, quer dizer, a imprensa exagerou em relação a ele, porque o Inter o trouxe para Porto Alegre com a perspectiva de ser um jogador de talento, um jogador promissor, mas para maturá-lo. E a imprensa viu alguns jogos treinos contra o sindicato dos atletas e já transformou o Sarrafiori no Lionel Messi, que ele não é um Lionel Messi. Então, eu continuo vendo o Sarrafiori para 2020. Ô Boaz, olha só, olá amigos, tudo bem? Vendo a situação do Cruzeiro, tipo cachorro acuado, isso não torna o jogo perigoso? Entramos cautelosos, mas também atrevidos? O que vocês acham? Ou esperando o Cruzeiro errar só no contra-ataque? O problema é a atitude que o Cruzeiro vai dar como resposta. O Cruzeiro está numa dificuldade e um fato que é preponderante e acontecido no último jogo agora do Brasileirão, quando perdeu para o Atlético lá no Independência 2-0, após o jogo, o cargo do treinador foi colocado à disposição. A direção se reúne numa sala, no vestiário, os jogadores foram se reunir na outra.
E a direção só definiu quando os jogadores vieram e disseram, não, nós gostaríamos que ele ficasse porque nós somos tão culpados quanto eles. Então esse clima é um clima normalmente, de tentar, unidos, darem uma resposta mais forte. Porque o time do Cruzeiro é bom. A qualidade do time do Cruzeiro existe sim. O momento é ruim, mas o time é bom. Quem pergunta é o Fernando de Caxias. Boas. O Claudião respondeu muito bem, como sempre. Não, sobre o Sarrafiori, só quero dizer o seguinte, que eu vejo nele que ele tem potencial, né? Não vou o pessoal achar, né? O cara fez gol contra o Flamengo, um gol legal, o gol contra o Ceará aí recentemente, mas eu acho que o Odair está administrando muito bem a carreira dele. É que, simplificando, ele demonstrou qualidades, mas não definiu a sua principal característica ainda. Eu gostaria no que instante que ele definir a característica, ele vai ser melhor aproveitado. Eu gostaria que ele fosse o novo meia-esquerda para substituir o D'Alessandro, até um pode armador. ser. Até pode ser. Eu gostaria muito disso. Eu vejo o Sarrafiori mais Alex, lembra do Alex? Do Alex, do que do Alessandro. Ele chuta de longe. Vai estar melhor. Ele tem mais estilo Alex do que do Alessandro. Ele não é um condutor. Né? Não, mas eu digo de característica. O Alex jogava muito mais que ele. Ô, Bagé, olha que o William de Porto Alegre diz qualquer volante, menos o Richelli. Não, se eu tivesse no lugar do Odair, eu pensaria a mesma coisa. Só que o Odair não tem tantas opções assim. E ele não pode abrir mão de um marcador, porque o Lindoso está jogando bem, mas é marcador. O Rodrigo Dourado, que estava jogando bem, é marcador. Ele tem que botar um marcador. Agora segura. Na volta do intervalo, tu está na marca do pênalti, já está até com a bola na mão. Combinado. Não quero ver arregar. A gente volta já, a gente dá uma faturada e volta. Não saia daí. Estamos de volta com os donos da bola e toque de bola, porque estamos juntos e Shalom Now na TV e na Rádio Bandeirantes 94.9 FM. E agora, vai fugir ou não vai? Não fuge nada. De nada? Nada. Assim que eu gosto. Ó, Alex Bagé tá na marca do pênalti, então. Bagé, a pergunta é do Fabiano Alves, aqui de Porto Alegre. Presta atenção. Afinal, Bagé, por que o Grêmio não consegue decolar no Campeonato Brasileiro? Porque considera o Campeonato Brasileiro menos importante do que as Copas. E ontem, na entrevista coletiva, o Renato deixou escapar isso. Porque o Renato disse que cobra dos jogadores foco e concentração e, ao mesmo tempo, em uma outra resposta, ele deixou claro que, no momento da prioridade, a prioridade vai ser as Copas. No caso, a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, o Grêmio reclama por reclamar, porque faz parte do discurso bonito. Mas a dupla Grenal, de maneira geral, não dá bola para o Campeonato Brasileiro quando está disputando outra competição. Eu acho, Bagé, que tem uma situação que tem que ser bem compreendida. Dar prioridade não quer dizer perder o interesse. Então, quando um time... Mas é só em cima dos jogadores, Cardião. O teu destaque na abertura do toque de bola hoje foi o quê? A questão do inconsciente. O inconsciente trava. Quando tu diz pro Paulete que o que ele faz é mais importante que o Sérgio, tu já mexe no inconsciente do Sérgio. Mas eu sei. O Sérgio já entra desgastado. Mas eu estou concordando com o que tu estás dizendo. Eu só digo que tem que separar. Eu posso ter prioridades, mas posso não me desinteressar pelo que está ao lado. É isso que a gente cobra. Né? Que tu tem que fazer a gestão de elenco, mas dá para administrar de forma mais positiva. Mas é que os dois. Esse limite entre o desinteresse e a prioridade, ele é tão fino que é difícil tu tirar da cabeça do jogador. Eu sei disso. A prova é que ele joga as ganha, né? A prova é que tu preserva jogador onde? No Brasileiro. Tu não jogou a Copa do Brasil nem Libertadores com reserva. Olha, eu acho um absurdo, sinceramente, eu acho um absurdo que as diretorias permitam que plantéis grandes e com qualidade como o de Grêmio e Inter não deem importância para o Campeonato Brasileiro, que não é difícil de ganhar. Tem que ter dedicação e eles não se dedicam. Parece que uma derrota ou duas já... Não, chega, isso aí não dá para nós, vamos para outro e tal. Não tem sentido isso aí. Tem que botar a boleirada a jogar e motivar. Só que aquilo que o Claudião, o Serginho falam, não é time misto, não é time reserva, é time misto. Bota um time misto, que aí tu sempre está competitivo. Mas é que o próprio time, por isso que eu bato na tecla de que não tem interesse pela competição e não independentemente do time que vai jogar. O jogo que o Grêmio quase perdeu para o Avaí, o jogo que o Grêmio quase perdeu para o CSA, vamos pegar o mais recente. O Grêmio tinha o David Braz,
o Grêmio tinha o Diego Tardelli e o Grêmio tinha o D'Alessandro, o Luan, só para falar em 3 jogadores. Pô, o Argel olhava para o outro lado, o Argel daria um dedo para poder ter aquele time para ele comandar. Então, o Grêmio era muito superior ao CSA. A mesma coisa que ontem, o Renato falou em calendário, mas ontem não se adequava à questão de calendário, porque ontem ele estava com o time titular. Então, as respostas, é um pânico quando se pergunta na questão, né? Porque ela fica evasiva. A justificativa, como diz um amigo meu, não se justifica. A nossa audiência segue falando, né, da questão quem deve jogar no lado do Edenilson, né, amanhã no jogo Cruzeiro e Inter. E aí o Gilson de Cachoeira, com o Lindoso, né, afastado por lesão, o Daír tem que jogar com o Nonato. O Richelli mostrou que é um jogador comum até agora. Não, mas que tem o D'Alessandro fora também. Tem 2 coisas. O Nonato vai jogar, aliás, a gente está apostando que vai jogar. O Nonato está dentro. O Nonato está dentro. A dúvida é se o Lindoso não jogar. O Nonato vai ocupar a vaga deixada pelo D'Alessandro. Agora, se o Lindoso não tiver condições, não vai ser o Nonato que vai jogar como primeiro. Aí, por isso que entra o Richelli. Então, a chance do Richelli jogar é a ausência do Lindoso. Porque o Nonato vai jogar porque o D'Alessandro não pode. Uma boa coisa para nós discutir só, Paulete, assim, ó. O Nonato joga no lugar do D'Alessandro ou o Nonato joga no lugar do Patrick para o Patrick jogar no lugar do D'Alessandro? Tu não mexe no trio, mas acho que quem vai ficar mais solto para tentar fazer o que o D'Alessandro vinha fazendo é o Patrick, até pela característica. A questão é que o entendimento da pergunta, eu não estou criticando a pergunta, o entendimento da pergunta leva a um modelo que o Inter não pratica. O Inter pratica um modelo com 3 meio-campistas. E um volante. E um volante de marcação. A sugestão é que terão 2 volantes. E não é assim que o Internacional joga. Então, mas eu entendo. Eu creio que cria uma confusão na cabeça. O temor do torcedor é em cima do Richelli, porque o que o Richelli fez contra o Fluminense, aliás, a mim não me surpreende, né? Eu não consigo entender. Eu brinco que o Inter tem um fetiche para contratar o Richelli, porque o Inter tentou o Richelli durante 2 temporadas, o Richelli se machucou, o Inter contratou ele machucado, o Inter operou e bancou todas as despesas médicas, agora tiveram que renovar o contrato antes dele jogar. O Inter fez tudo isso. E o Richelli, a bola para o Richelli é quadrada. É isso que o torcedor deve ter o maior temor. Mas quem sabe, numa função estrita de marcação, na necessidade ele possa compor. E na expectativa de jogar com os titulares também, que ele tem jogado pouco, né? Claudião, olha essa. Meu nome é Cláudio Roberto, nasci em 1967, moro na Glória, em Porto Alegre. Parabéns. E meu pai era muito fã do Claudião Por e colocou isso que botou meu o nome de Cláudio Roberto. Meus parabéns, tens um nome lindo, mas maravilhoso. ele quer pensão. Hã? Ele quer pensão. O DNA eu tô fazendo porque aqui, ó. O Claudião não é o pai dele. Mas ele quer, ué. Estamos fazendo DNA Copa Franca. Tá certo. Ele nasceu em que ano? 67. 67. Mas tu começaste a jogar que ano? 67 eu tinha 16 anos, cara. Mas tu já estava jogando? Eu vim pro Inter em 68. Não, então não foi por causa tua, então. Sim, não é só uma coincidência. Quer desconstruir a homenagem, tu viu só? Daqui um pouco... só uma coincidência, porque ele nem jogava, ué. Não, daqui só um pouco. Daqui um pouco eu posso ter vindo passear, né, cara? Pode ser. Vai que eu vim passear, né, Boleto? O DNA resolve. Claro! E naquela época atuava, né? Sim, hoje eu já tô na aposentadoria, já tô com as barbas brancas de molho, né? Tá, mas não se diz aposentadoria, tu é um inativo. Eu sou inativo de diversas situações, como cita esse rapaz aí. Não, porque é um ex-atleta, né? Aliás, foi um grande atleta. Eu agora sou clássico e estreia. Acompanhado, claro. Tá bom, né, Paulete? Na torcida. Eu só não passo no exame de dope, né? No exame de dope eu não passo. O programa Alex Bagé. Bom, na sequência está chegando aí o Rádio Livre com o comando do Guilherme Balra e às 6 da tarde tem o Band Sport Show com o comando do Sérgio Boas. Quem vai estar contigo hoje, Boas? César Cidade Dias, de Muito volta. Bem. Na Rádio Bandeirantes FM 94.9. E aqui na Band TV você fica com ela toda de vermelho hoje, Gabriela Lerina. E o RS acontece. Bom trabalho por aí, Gabi.